A Bíblia diz, no livro de Jonas, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 11. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Se tu tá acompanhando esse estudo do livro de Jonas, tu deve estar chocado ou chocada, porque sim, o rei se converteu, os nobres se converteram, o povo se converteu, houve jejum, oração, humilhação, enfim. Nínive não ia ser destruída porque eles se arrependeram. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Aí tu vai entender quando a gente começou o estudo que eu falei que Jonas era um profeta. A Bíblia diz que ele é servo. Jonas, meu servo, profeta. Mas os historiadores, comentaristas, teólogos, estudiosos costumam colocar alguns adjetivos pejorativos em Jonas. E um deles é mimado, infantil, imaturo, fujão, né? Ridículo. Uns dizem bipolar, enfim, falam horrores do Jonas. Por quê? Porque um profeta, ele prega para que a pessoa se arrependa. Ele prega para que a pessoa se converta. Ele prega para que a pessoa conheça Deus, né? Saquear o inferno e povoar o céu. Só que Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele não ficou feliz que o rei se converteu, que os nobres se converteram, que a cidade toda jejuou, que se humilhou na presença de Deus, que se arrependeram do seu mau caminho. Não, Jonas se aborreceu. Jonas não gostou. Ele queria ver a destruição de Nínive. Ele queria que Nínive pagasse pelos seus pecados. Ele queria justiça. Sabe, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça? Pois é, Jonas queria justiça para os ninivitas, para a grande cidade de Nínive. Ele não queria o perdão, ele não queria a misericórdia, ele não queria a compaixão. Ele não queria que os ninivitas se salvassem e que tudo que eles fizeram de mal ficasse, vamos dizer assim, esquecido, perdoado, né? Ele não queria. Por isso ele ficou muito aborrecido, com raiva. O que ele queria? Ele queria que Nínive fosse destruída, assim como Sodoma e Gomorra foram, como muitas outras cidades, muitos impérios foram destruídos, que Deus mandou um juízo e destruísse, mandou fogo dos céus, terremoto, tempestade, um outro exército inimigo, enfim, Deus usasse os seus métodos, as suas ferramentas, os seus instrumentos para destruir Nínive. Mas não foi o que aconteceu, porque a palavra, a profecia, a mensagem dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então o que eles fizeram? Eles se humilharam, né, nesses 40 dias. Eles jejuaram, eles buscaram a face de Deus, eles clamaram fortemente a Deus e eles se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas suas mãos. E aí o que aconteceu? Deus mudou de ideia. E eu sempre explico para vocês que esse mudou de ideia não é agora, não vai ser desse jeito. É isso que quer dizer quando Deus mudou de ideia. Porque não é Deus mudou de ideia como eu mudo de ideia, como tu muda de ideia. Porque nós muitas vezes mudamos de ideia porque a gente está errado. Ou o contrário, às vezes a gente está certo e depois faz o que não é para fazer. Então, Deus não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, entenda que esse mudou de ideia é que Deus vai agir de outra forma. Ele usa a sua soberania na hora
que ele quiser, no tempo que ele quiser. Então aqui está bem claro, ele não ia mais destruir Nínive. E por causa disso, Jonas se aborreceu e ficou com raiva, ficou irado, ficou revoltado. 2. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Então aqui a gente tem que prestar muita atenção nesse versículo. Em primeiro lugar, Jonas recebeu uma palavra de Deus, uma ordem, que era ir para Nínive e pregar contra ela. Ele desobedeceu. Ele foi para Tarsis, pegou um navio, pagou a passagem. Nós já estudamos isso, já lemos, já temos o vídeo 1, 2 e 3 de Jonas. Aí o que acontece? Deus manda o peixe para engolir Jonas. Dentro da barriga do peixe, Jonas se converte, se arrepende. Eu se converte porque ele era um profeta, né? Quer dizer que ele reconhece, ele aceita, ele se submete, ele ora ao Senhor, porque a morte chega perto dele, a coisa ficou feia, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, dentro do ventre do peixe, no interior do peixe. Aí ele se acerta com Deus, fica tudo bem. Ele sai de lá e prega com todo o poder, com toda a autoridade, e ele tem 100% de sucesso. Se fosse hoje em dia, seria, sei lá, como é que a gente poderia explicar isso? Né? Um avivamento, algo sobrenatural, um milagre, né? Sei lá, eu não sei como falar, mas quem prega e todas as pessoas se convertem, do maior ao menor, do menor ao maior, isso é algo fora de série. Pedro pregou e 3.000 se converteram. Agora aqui, centenas e centenas, daqui a pouco tu já vai ver quantos se converteram, se arrependeram. Esse é o sinal de Jonas. Só que Jonas não gostou disso. Não era isso que ele queria, né? E aí ele diz, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei. Então olha o que ele está dizendo. Ele agiu baseado no que ele conhecia de Deus. E aí tem um discernimento aqui. Aqui tem algo muito forte. Porque olha o que ele diz, Por isso eu me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo. Então Jonas era de Deus. Ele era um profeta de Deus. Ele era um servo de Deus. Sim, Jonas conhecia a Deus e sabia, olha o que ele diz, eu sabia que tu era Deus bondoso e compassivo. Tu já provou a bondade de Deus? Tu já experimentou a compaixão e as misericórdias de Deus? Tu já foi objeto da graça, do perdão de Deus? Então tu sabe quem é Deus. Tu sabe orar a Deus. Tu conhece a Deus. Então Jonas está dizendo que ele fugiu para Tarsis porque ele sabia que Deus era bondoso. Ele sabia que Deus era compassivo. Ele sabia que Deus era tardio em irar-se. E que Deus é grande em misericórdia. Por isso que ele dormiu dentro do barco. Por isso que ele não estava nem aí lá. Porque ele sabia que Deus era bom. Ele sabia que Deus era compassivo. Tu tá entendendo? E ele tá falando isso pro próprio Deus. E olha a intimidade. Claro, é o profeta, né? Mas olha o que ele tá dizendo. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra? Por isso que eles dizem que ele é mimado, né? Mas também ele conhecia muito bem Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Deus falava através dele. Tardio em irar-se, grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Mas por que Deus mudou de ideia? Porque eles se arrependeram. E a palavra era essa, né? Te arrepende, te converte, te conserta.
Caso contrário, vai ser destruído. 3. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então presta atenção. Jonas ficou tão aborrecido, tão irado, com tanta raiva, tão frustrado, tão decepcionado, que ele queria morrer. Por isso que falam assim tão mal, ou pegam tão pesado a respeito deste profeta. Porque sim, a gente sabe de profetas que sofreram horrores, que a gente estudou junto, que eu chorei, eu chorava, porque assim, ó, a gente se coloca no lugar, o próprio João Batista, tudo que pareceu. E Jonas não. Jonas foi, vamos dizer assim, blindado, poupado, protegido pelo próprio Deus. E ele agora quer morrer. Presta bem atenção, é a primeira vez, ele vai falar, Jonas queria morrer. E é a primeira vez, ó, no 3. E o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Então, Deus, que é bom, que é bondoso, que é compassivo, que é misericordioso, que é paciente, né, tardio em irar-se, pergunta para Jonas, tu acha que é razoável? Tu não acha que tu tá exagerando, Jonas? Mais ou menos é isso que Deus está perguntando, né? E Deus está mostrando para o próprio Jonas o quanto ele tinha paciência. 5. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Porque o que acontece? Ele tinha uma esperança, né? Vai que Deus, que conhece tudo, vê que eles não se arrependeram. E aí vai rolar uma destruiçãozinha, que fogos, um espetáculo, eu vou assistir de camarote, eu vou assistir no meu abrigo. Então olha o que Jonas fez, hein? Ele saiu, tu vê como ele era ágil, como ele era proativo? Ele saiu, ele construiu um abrigo, ele se sentou, se posicionou, que nem diz, senta, vai para aquele bancado para assistir. Então ele queria ver o que ia acontecer com a cidade. 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Então Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, na sua graça, o que ele fez? Ele mandou uma planta. E aí eu digo que era para esfriar a cabeça de Jonas, porque tava um baita de um calor, né? E essa planta ia fazer sombra sobre a cabeça de Jonas e ia livrá-lo do seu desconforto. Então eu tô dizendo que esse desconforto fazia com que Jonas ficasse mais irritado ainda, com mais raiva, mais aborrecido, mais revoltado, mais frustrado com aquilo tudo. É quando tu quer uma coisa e aquilo não acontece. Então Jonas, por isso que dizem, né, mimado, que a criança é assim, a criança não quer saber, ela quer porque quer. Então Deus manda uma planta para esfriar a cabeça de Jonas. E olha o que diz, Jonas ficou muito contente por causa da planta. 7. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Então tu lembra no primeiro capítulo que eu falei para vocês da soberania de Deus, que esse é um dos assuntos mais importantes do livro de Jonas, a soberania de Deus, a compaixão, a misericórdia, o arrependimento, tudo isso a gente já falou. Só que aqui tu tá vendo, já teve o mar, já teve o vento, já teve o peixe, agora tem a planta e agora um verme. Então Deus manda a planta para fazer sombra e alegrar o coração de Jonas. E agora Deus manda o verme. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. Então Jonas quer morrer pela segunda vez.
Jonas queria morrer. No verso 3 ele pediu: pra mim é melhor morrer do que viver. Agora ele tá dizendo de novo: pra mim é melhor morrer do que viver. Então, é a segunda vez que ele quer a morte, que ele quer morrer. Por quê? Porque ele amou a planta, ele gostou da planta, ele ficou contente com a planta, ele ficou agradecido com a planta. Num dia de calor, com aqueles ventos quentes, quando tu passa embaixo de uma árvore, às vezes chega a dar um arrepio de tão reconfortante que é uma sombra, né? Ainda mais que ele tava ali, né? E aí Deus envia o verme. E o verme acaba com a planta. Então o mesmo Deus que mandou a planta, mandou o verme. E isso é uma lição para nós. Jó falou para a mulher dele: tu fala que nem uma louca. Se a gente recebeu o bem de Deus, a gente não vai receber o mal? E tem gente que não entende. Deus diz: eu crio a luz e as trevas para mim é a mesma coisa. A paz e a guerra. Deus, assim, nós temos que entender que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós, quantas vezes, nós para endireitarmos as coisas, nós precisamos colocar força, veemência, esforço, autoridade, firmeza para resolver as coisas. E Deus, na sua infinita sabedoria, soberania e justiça, ele mandou o verme para acabar com a planta. Porque ele queria ensinar uma lição para Jonas, assim como para nós, quando nós somos frustrados. Jesus orou 3 vezes, pedindo: se for possível, passa de mim esse cálice. E Deus disse: não. Paulo pediu 3 vezes, por causa do espinho da carne. E Deus disse não. Moisés pediu para entrar na terra prometida. E Deus disse não. Enfim, o não de Deus, ele é para os seus filhos. Porque Deus disciplina, Deus corrige, Deus ensina a quem ele ama, né? Então vamos ver agora. E aí Jonas está tão de mal com a vida que quer morrer. Vamos para o 9. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. Gente, eu acho incrível a intimidade, a coragem, a ousadia de Jonas com Deus, né? E a paciência de Deus com Jonas também. Então Jonas quer morrer pela 3ª vez. Ele fala 3 vezes que quer morrer. Assim como Elias também queria morrer. Quer dizer, tem muitas orações que a gente faz que Deus não atende, né? Essas aí, tudo que eu falei são exemplos. Que Deus diz: não, tu não vai morrer. Não, tu não vai. Né? Não é isso que eu tenho pra ti. E aí eu tenho que lembrar de você, tenho que lembrar vocês da conversa de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Eu tô só resumindo, né? Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu a 3ª vez porque Jesus perguntou se ele o amava. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Então aqui tu vê que Jonas quer morrer 3 vezes. E Deus pergunta: mas é razoável essa tua ira? Mas por que tu tá fazendo isso? Tu não acha, Jonas, que tu tá pegando pesado, que tu tá exagerando? Tu tá fazendo fiasco? Tu tá fazendo drama? Né? E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Então Deus agora vai situar Jonas, vai fazer Jonas entender que ele estava mais preocupado com a planta, estava sofrendo por causa da planta, tinha compaixão da planta, mas ele não estava nem aí para aquelas pessoas e para os animais, para aquela cidade. Os valores de Jonas estavam invertidos. Assim como dos fariseus, que ficavam pedindo um sinal, e Deus disse para eles: não vão ter sinal nenhum, só o de Jonas. Porque vocês estão invertendo. Lembra? Coando o mosquito, engolindo camelo. Jonas era um profeta de Deus, era um servo de Deus, mas o que ele estava fazendo? Ele estava querendo morrer e querendo que a cidade toda fosse pelos ares. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então Deus
deixa bem claro que 120 pessoas e muitos animais iriam morrer, perecer, iriam ser destruídos. E isso não estava nem um pouco abalando Jonas. Ele estava arrasado porque a mensagem dele tinha funcionado. Tipo assim, ele queria ver a destruição, mas não houve a destruição. Houve o perdão, houve a conversão, houve o arrependimento, houve a compaixão de Deus. E Deus usou a história da planta e do verme para que ele entendesse. Se tu tá sofrendo por causa da planta, imagina eu, por causa dos meus filhos e filhas, por causa da minha criação. Porque Deus criou o mundo e não abandonou o mundo. E o que Deus quer? Ele quer salvar. Para isso ele mandou Jesus. Então a história de Jonas mostra o amor, a compaixão, a graça, a misericórdia de Deus. Mostra que nós, com os nossos pecados, nossas transgressões, nós nos afastamos de Deus. Nós seguimos um mau caminho. Violência. Quer dizer, quando o que eu quero não acontece, né? Quando eu falo uma coisa e aquilo não se realiza, tudo isso faz com que as pessoas pequem, né? Quando a sua vontade não é feita. Isso nos afasta de Deus, nos afasta da presença de Deus. E Jonas é um exemplo. Mesmo profetas, muitas vezes, estão afastados, longe da presença de Deus. Mas Jonas conheceu a compaixão, a misericórdia, a graça de Deus. Eu espero que vocês continuem comigo, porque amanhã nós vamos estudar Naum, que também fala de Nínive.